Arthur Lira, o poderoso presidente da Câmara, o dono do orçamento secreto, o parceiro de Jair Bolsonaro no avanço fascista também no parlamento. Arthur Lira, o aprendiz de feiticeiro, que aprendeu tudo com Eduardo Cunha e em alguns aspectos até superou o mestre, sofreu 2 derrotas duríssimas em menos de 24 horas. Você deve ter acompanhado. Primeiro foi na noite de domingo, Gilmar Mendes deu uma decisão monocrática, Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática, ou seja, ele sozinho, sem consultar o plenário do Supremo, mas os ministros têm esse poder. Ele deu uma decisão autorizando o Lula a gastar acima do teto de gastos para bancar o Bolsa Família. Aí você vai falar, já ouvi essa história? Como assim? Já não tem uma PEC, uma emenda constitucional para autorizar isso? Pois é, o que o Gilmar Mendes fez foi afirmar assim, de acordo com a Constituição brasileira, um dos princípios da Constituição é a garantia mínima de sobrevivência para os cidadãos brasileiros. O Programa Social Bolsa Família é uma dessas garantias. Portanto, à luz da Constituição, o teto de gastos não pode impor limites à sobrevivência das pessoas. Se você tem 2 princípios constitucionais, um é o teto de gastos, um descalabro, né, que foi colocado na Constituição, precisa ser tirado de lá. Mas se tem o teto de gastos e tem o princípio de que as pessoas têm que sobreviver, qual vai prevalecer? O ministro Gilmar Mendes interpretou que, nesse caso, tem que prevalecer o gasto social. Portanto, liberou o Lula para gastar acima do teto com ou sem a PEC que está na Câmara dos Deputados. Isso é importante. Tirou poder do Lira. Por quê? Porque se o Gilmar Mendes diz, Lula, se tudo der errado lá no Congresso, você pode sim estabelecer um crédito extraordinário e pagar o Bolsa Família de R$600. Então o Lula não depende mais tanto assim do Arthur Lira. É verdade que a autorização do Gilmar Mendes é específica para o Bolsa Família, enquanto a PEC da transição estabelece uma quantidade de gastos um pouco acima e que seria um alívio maior para o governo nesse primeiro ano que deve ser tão difícil. Então, para o governo do presidente Lula, é melhor a PEC do que essa decisão do Gilmar. Mas, como o Arthur Lira está jogando o preço da PEC lá nas alturas, ele quer que mantenha o orçamento secreto, ele quer ministério, ele quer cargo, o Gilmar Mendes, numa canetada, baixou o poder de barganha do Arthur Lira. Primeira derrota foi essa. Segunda derrota. Aí é um outro assunto que está correlacionado com o primeiro. Bom, Gilmar Mendes então diz, se não tiver PEC da transição, o Lula pode gastar. Gastar para as pessoas comerem, hein? Não é PEC da gastança, como diz a infeliz Folha de São Paulo. E nem PEC do estouro, como diz a CNN Brasil. Não, é uma PEC para as pessoas comerem. Para as pessoas comerem. Bom, aí vem o Lewandowski e, numa decisão surpreendente, vota para caçar totalmente o orçamento com as emendas de relator. Vocês lembram que na sexta-feira a votação tinha parado com 5-4, 5 votos, acompanhando a Rosa Weber, que dizia orçamento com emenda secreta? Não, não tem que ter. Não interessa se o Congresso vai mudar as regras, acabou, não tem. E 4 deram um voto. Não pode ser secreto, mas o Congresso é que se estabeleça algumas regras, daí poderia continuar. O Lewandowski e o Gilmar Mendes não tinham votado e tudo dava a crer, o Lewandowski deu a entender, que ele votaria com a minoria de 4, ajudando a virar para 6-5, se o Congresso estabelecesse algumas regras intermediárias. E foi o que o Congresso fez na sexta-feira. Mas, para surpresa de todo mundo, hoje, segunda, o Lewandowski votou com a Rosa. Aí ficaram 6-5 para acabar com o orçamento secreto. Aí foi um tiro no peito do Arthur Lira. Um tiro no peito do Arthur Lira, dado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Arthur Lira está espalhando por aí, para os interlocutores dele, que ele viu uma manobra do Lula nesse voto do Lewandowski. Porque o Lewandowski foi indicado pelo Lula, tem uma proximidade, vamos dizer, política com o Lula. Será? Será que foi por isso que o Lewandowski votou? No meu entendimento, esse voto até cria complicações para o Lula, porque coloca lá na presidência da Câmara, deixa na presidência da Câmara um Arthur Lira ferido, magoado, porque perdeu o poder. Uma fera acuada. E uma fera acuada que pode reagir imediatamente. As feras acuadas reagem imediatamente. Mas as feras acuadas com inteligência, às vezes recuam, esperam a fervura baixar e fazem o contra-ataque depois. O que será que o Arthur Lira vai fazer? Vai reagir imediatamente? Talvez sim, porque se ele demorar para reagir, agora ele entrou no modo perda de poder. O Supremo Tribunal Federal esvaziou o poder do Arthur Lira. Então, a dúvida é se ele vai reagir agora ou se ele vai esperar para retaliar mais adiante. Quando menos se esperava, o orçamento secreto acaba, é inconstitucional, é uma grande derrota para o Lira, é uma grande derrota para o Congresso como um todo, para os deputados que estão viciados nesse maná, né, nessa grande teta do orçamento, que reserva só para o ano que vem 19 bilhões de reais. Então, a fervura lá está alta. Lira
cuspindo marimbondos e dizendo que vê o dedo do governo no voto do Lewandowski. Eles estão procurando meios, né, de conservar os 19 bilhões sob o mando do Congresso. O que eles querem fazer? Transferir esse valor ou para as emendas de bancada ou para as emendas individuais. Por que e o caminho realmente é a aprovação da PEC? Dinheiro, né? O Gilmar disse o seguinte: o governo pode pagar fora do teto de gasto este plano social, este programa social, né? Ele não disse que é o que faltar ou se é tudo, não está claro. Por quê? Porque existem 105 bilhões no orçamento, debaixo do chamado teto, deixados pelo Bolsonaro, incluídos pelo governo Bolsonaro, para pagar um auxílio de R$ 405. Isso já está lá, esses 100, né? Esses 100 bilhões já estão lá. Esses 105 estão lá. Então, o Lula precisaria de 70 bilhões. Supõe-se que o Gilmar está autorizando, olha, o que faltar você pode pagar fora, né? Já que você já tem 105. E a PEC, ela é outra solução. Ela transfere todo o pagamento para fora do teto de gasto, e aqueles 105 que ficaram lá, deixados pelo governo Bolsonaro, que eles chamam, né, linguagem técnica, aquele espaço fiscal, será usado para socorrer outras rubricas, outros programas do orçamento que estão faltando dinheiro, estão com recursos insuficientes, farmácia popular, merenda escolar, muitos outros. A melhor solução, eu acho que eles vão procurar, é assim: este ano nós ficamos com os 19 bilhões, nós o Congresso, né? Então, o governo não se oponha, não vá ao Supremo, não bata de frente com a gente transferir isso para as emendas individuais ou de bancada. Essa é uma leitura minha. Eles vão preferir. A gente aprova a PEC e o governo meio que fecha os olhos, assim, um pouquinho, para eles transferirem esse dinheiro que este ano já está reservado para o orçamento para as emendas de relator. Ano que vem, já a decisão do Supremo já está tomada, ano que vem não haverá emenda de relator, RP9, né? Eu acho que esse é o caminho mais razoável para esses líderes que vão estar agora com o Lira, né? Depois, o Lira também não quer comprometer a reeleição dele. Embora ele tenha votos na direita do Congresso, ele tinha costurado um acordo pelo qual ele iria receber votos da esquerda, né? Também mais vantajoso para ele. Eu acho que não interessa ao centrão mais fisiológico, que vive de ganhar favores do governo, ao próprio Lira, que tem a sua reeleição em pauta. Já tem gente até falando, com Lira fraco, vamos lançar a candidatura do Boulos a presidente, a rede já fala até na candidatura da Marina, já tem gente sonhando que o Arthur Lira foi para o chão e que agora já dá até para pensar em outro candidato a presidente da Câmara. Eu não acredito nisso. Não. Ainda mais candidato de pequenos partidos, né, como Boulos e Marina. São grandes parlamentares. Quer dizer, o Boulos vai ser um grande parlamentar, tenho certeza. A Marina já se mostrou uma grande parlamentar, mas eles não têm lastro partidário para disputar a presidência da Câmara. Eu não acho, não. Quer dizer, eu acho que esse risco que você está apontando sempre existe, mas eu acho que o pragmatismo do Centrão, do Lira, dos fisiológicos, eles têm mais a ganhar do governo Lula, eles têm mais a ganhar viabilizando uma PEC para o governo Lula, do que, se vingando, vamos nos vingar e depois não ganhar mais nada, né? Quer dizer, o governo sai mal, eles também saem mal, mas eu acho que o acordo é o melhor caminho para os dois lados.